Bem, gente, como já falei, né, as entradas e bandeiras serviram para expandir, né, aumentar o território que hoje corresponde ao Brasil, não é? Porque as expedições bandeirantes, elas conquistaram territórios além do Tratado de Tordesilhas, terras que pertenciam à Espanha, como o estado que hoje é do Goiás, do Mato Grosso, né? E agora vamos falar um pouco da conquista do sul do Brasil, certo? Os padres jesuítas, eles fundaram, né, várias missões ou reduções, como queiram chamar, em regiões onde hoje está os atuais estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, certo? Essas missões eram chamadas de missões guaraníticas, por quê? Porque foi preservado, né, a língua guarani desses indígenas, né? Alguns hábitos desses índios, como a língua guarani, né, o idioma, né, foram preservados porque não ameaçavam a fé católica dos jesuítas. Mas outras coisas, como a autoridade do pajé, do cacique, né, isso daí foi tirado pelos padres jesuítas, porque os padres jesuítas eram, né, quem tinha poder, quem mandava nessas missões. Gente, então nessa região ali sul do Brasil e também no centro-oeste, né, que tem o Mato Grosso do Sul, é, gente, tinha muitos indígenas, né? Chegaram a ter, assim, no século XVIII, algumas missões possuíam na faixa de 10 mil indígenas, né, reunidos, entendeu? E ao total, né, total de todas as reduções que tinham lá, né, reduções a missões, grupos, né, tinha mais de 300 mil índios, né? Então eram muitas missões jesuíticas que tinha lá na região sul do Brasil. Nas terras do atual Rio Grande do Sul, né, que de início pertencia ao território espanhol, né, na margem esquerda do rio Uruguai existia grupo de instalações jesuíticas, né, denominado Sete Povos das Missões, né, que foi construída por espanhóis para demarcar a posse do território. Então, onde hoje é o Uruguai, né, na parte esquerda ali do rio Uruguai, entendeu? Tinha essa missão, né, dos Sete Povos das Missões. No século XVIII, não é? Um tratado entre Portugal e Espanha dividiu a região. O sul do Rio da Prata, que é um rio famoso que tem lá, perto do Uruguai, né, ficaria sob o domínio espanhol. E o norte sob o domínio português. Né? Os indígenas se opuseram à medida e foram violentamente atacados, né, por tropas lusas, né, portugueses. Para tomar posse dos territórios, mataram milhares de indígenas e acabaram com algumas missões, certo? E aí o que acontece? A ocupação do sul da colônia pelos portugueses, gente, foi muito conturbada, né? Porque assim, teve que enfrentar a resistência de índios que estavam lá, de espanhóis, porque o território era da Espanha, né? Em 1680, a coroa portuguesa, né, fundou, né, a colônia do Sacramento, né? Essa colônia do Sacramento, atualmente, ela é uma cidade do Uruguai, né, que fica perto do Rio da Prata. Teve lá o movimento bandeirante, como eu falei, o movimento bandeirante, né, as expedições bandeirantes foi o que ajudou a aumentar o território que hoje é o Brasil. Teve o movimento bandeirante, teve a expulsão dos jesuítas espanhóis das missões, né, por volta de 1767. Aí o que acontece? Quando os portugueses foram ocupar a região sul do Brasil, gente, foi criado as estâncias. O que são as estâncias? Eram grandes fazendas dedicadas à criação, principalmente de gado, né? Mas também criava-se lá cavalo, burros e outros animais, não é? Então a formação dessas estâncias, né, dessas grandes fazendas que criavam principalmente o gado, foi obra dos tropeiros. Quem eram os tropeiros? Era tipo comerciantes que andavam a cavalo ali pela região sul e pela região sudeste, tá bem? Esses tropeiros eles capturavam animais já criados pelos jesuítas e pelos indígenas nas missões para comercializar. Os tropeiros eram comerciantes que andavam lá por essa região de cavalo, né? E em muitos desses locais acabaram se estabelecendo fazendas que foram crescendo, se tornando grandes estâncias, né? Essas fazendas enormes. E ali do lado, né, em Minas Gerais, estava tendo a mineração. Então acaba que o gado dessa região servia de alimento, né, para os mineradores. E aí, gente, a pecuária gaúcha foi desenvolvendo, né? No Rio Grande do Sul, né, com a criação dessas instâncias, né? Passaram a comercializar o charque, né? E aí foi só crescendo, entendeu? E aí, gente, além da criação de gado, né? Várias fazendas que hoje formam o estado do Rio Grande do Sul dedicaram-se também à agricultura, né? Ao trigo, ao feijão, à mandioca, ao milho.
Mas aí, gente, esse negócio dos limites era um conflito muito grande. E aí o que acontece? Na tentativa de regularizar a situação, né, as coroas ibéricas, né, Portugal e Espanha, firmaram, né, tratados, né, acordos. E o primeiro deles foi o Tratado de Madrid, né? O Tratado de Madrid, gente, ele, ele, ele tinha um princípio que era o seguinte: segundo o qual um território deve pertencer a quem ocupou durante o processo da colonização, né? Então, o que foi ocupado por Portugal, Portugal. O que foi ocupado pela Espanha, pela Espanha. A única exceção foi a colônia do Sacramento, que era um território português que ficava em meio a posses espanholas, né? E aí o Tratado de Madrid estabeleceu o seguinte: Portugal iria entregar à Espanha, né, a colônia do Sacramento, e em troca, né, a região dos 7 povos das missões ia para Portugal. Só, gente, que nessa região dos 7 povos das missões, que é lá no sul do Brasil hoje, né, tinha índios, os índios guaranis, que resistiram, né, não queriam sair, tudo bem, e aí teve um conflito chamado de Guerra Guaranítica, que quase todos os 30 mil indígenas da região dos 7 povos morreram, né? E Portugal decidiu, então, não entregar a colônia do Sacramento à Espanha, não é? E aí, gente, para finalizar, os espanhóis invadiram a colônia do Sacramento, né? No sul do Rio Grande do Sul, e a ilha de Santa Catarina. Mas aí, para sanar, para acabar o conflito, em 1777, Espanha e Portugal chegaram a um novo acordo e assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, né? A colônia do Sacramento e a região dos 7 povos das missões ficaria com a Espanha, não é? E a região do Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina com Portugal. Mas as disputas só foram solucionadas em 1801, no Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz, ele recuperava as decisões do Tratado de Madrid, que dizia que o que foi ocupado por Portugal era de Portugal, o que foi ocupado pela Espanha era da Espanha. E aí, gente, Portugal acabou ficando com a região dos 7 povos das missões e a região e a Espanha com a colônia do Sacramento, né? Que hoje pertence ao Uruguai, que é um país independente. Então pronto, gente. Isso daí foi todo o resultado da expansão do território brasileiro, né? Que pegou ali territórios que eram da Espanha, né? Como o estado do Goiás, Mato Grosso, né? Rio Grande do Sul, Paraná, não é? E isso daí foi também uma das consequências das expedições bandeirantes, né? Que ocorreu no momento em que a União Ibérica ficou unida, né? Portugal e Espanha se tornou um só reino, porque o sucessor do trono português havia morrido e não tinha quem assumisse, tá bem? Então pronto, gente. Expedições bandeirantes, está entendido o conteúdo, foi o que fez o território brasileiro se expandir muito, tá bom? Obrigado.